Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Seja você muito bem-vindo ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Onde quer que você se encontre, em qualquer lugar do Brasil, no norte, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer aos nossos amigos que estão na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, todos os nossos amigos dentro do continente europeu, nossos amigos que se encontram na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, ou seja, em qualquer lugar onde você esteja, que você esteja assistindo, o Marcelo Marins Consciência Cósmica, ou chamado a Despertar. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, é um prazer, é uma honra falar para você que me ouve. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições, doações para a nossa família. Em meu nome, em nome de Fabiana, muito obrigado pela atenção de vocês, em nome de nossos filhos. Muito obrigado pela generosidade. E eu quero generalizar, pegar todo mundo e fazer um agradecimento especial a todos vocês que sacrificam o tempo de vocês, nos doando suas atenções para ouvirmos o que nós temos o que falar, tá bom? Falamos com muito amor, com muito carinho e com muito respeito por você. Bom, pessoal, quero fazer um vídeo hoje, mas desde já quero te desafiar a ouvir esse vídeo com muita seriedade, porque na realidade, certas coisas nas quais nós podemos dizer que eu venho trazendo do plano astral espiritual, que é o plano verdadeiro, que é a verdadeira realidade, pois este mundo tridimensional, na qual você nasce aqui, neste corpo temporário, esse corpo, né, de carne e osso físico, este corpo é uma roupa que você usa temporária e você vai morrer e esse corpo vai ficar aqui nessa dimensão e tudo que você conquistou ficará aqui também. Então entenda que você está de passagem numa realidade, numa fantasia muito simples, muito simplória, muito básico do básico mesmo, aonde o que você acredita ser realidade são apenas pitadas de uma possível quase realidade, pois a realidade se encontra em outro lugar. Nem mesmo você é real, porque na realidade você nasceu, você ganhou um nome aqui e você vai morrer e vai deixar este corpo. Você não consegue se lembrar o que você era antes ou o que fez antes de nascer, você não se lembra. Você não se lembra também quando você sonha, você dorme à noite, que você sai para o plano astral em projeções inconscientes. Algumas vezes você pode ter lembranças de alguns sonhos lúcidos e outras vezes você apenas sonha sonhos mesmos. Imagens aleatórias que vêm na sua mente provenientes de o quê? Provenientes de reações químicas, biológicas do teu corpo com o teu cérebro. Então, assim, nem sempre você terá sonhos lúcidos, experiências astrais, na qual você lembrará. Mas todas as noites, quando você vai dormir, o teu corpo deitas na cama e o teu espírito deixa o teu corpo, ele não fica pairado, flutuando em cima do teu corpo, isso não é verdade. O teu espírito volta para a verdadeira realidade, que é o plano astral espiritual. Esta é a realidade, porque na realidade aqui, enquanto você vive 10, 12 horas de vivência nesse plano tridimensional, no plano astral, às 8 horas, por exemplo, que você venha a dormir para do seu corpo, venha descansar, recarregar as baterias do seu boneco, na qual o teu espírito vai entrar e vivenciar nessa dimensão bem simplória. Essas 8 horas, dando um exemplo para você, são dias, 10, 12, 15 dias, lá na contagem de tempo, na percepção de tempo do plano astral espiritual, que é a verdadeira realidade. Aqui é como se você estivesse entrando em uma peça de teatro, participando de uma encenação temporária. E todos os dias você tem que voltar para a verdadeira realidade. E eis o motivo pela qual o teu corpo é configurado, o teu corpo é preparado, na qual o corpo ele desgasta, ele perde energia. Você tem que recarregá-lo e você vai dormir. E neste dormir, o seu verdadeiro ser retorna à vida na verdadeira realidade. Então isso é bem simples e bem
Isso mostra claramente que você não passa de uma fantasia, que você não passa de um boneco, e é por isso que eu faço esse trabalho, para fazer com que as pessoas venham a desvincular desta realidade. Esse Deus que é apresentado aqui nesta realidade, esses deuses, seres iluminados, seres de divindade, isso não existe. Isso existe para enganar as pessoas que estão aqui de forma cegas, vivendo nesta realidade. Então isso não existe na realidade. E o que acontece é que este planeta está dominado por uma raça extraterrestre hostil, uma associação com inúmeras raças diferentes, biotipos diferentes de extraterrestres hostis, dominadores e morais, que controlam este planeta e criam esta realidade. E eles se passam por seres de divindade, mestres ascensionados, hierarquia de luz, comandos planetários, Deus, Jesus, avatares, Budas. Eles se passam por seres aonde aqui vão ser idolatrados e são seres que serão colocados acima de qualquer dúvida ou suspeita, fazendo assim com que a humanidade dobre seus joelhos ou a humanidade se curve perante eles. E eles aqui trazem muitas enganação, então as pessoas não vivem na verdadeira realidade. Aqui não é a verdadeira realidade. Aqui é um sonho. Você está sonhando. O seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu, ele vive em outro lugar, numa outra realidade. Então você passa aqui por momentos temporários e aqui não passa de um sonho apenas. Então, aonde eu ensino, eu prego desapego sobre todas as coisas que aqui existem, porque se você se apegar a algo ilusório, se você se apega a algo que não existe, você vai querer levar esse apego para a verdadeira realidade e lá você estará aprisionado mentalmente. Eis o trabalho pela qual eu faço, trazendo informações do plano astral e tenho ajuda, apoio de seres extraterrestres benevolentes que querem ajudar a você, que me ouve agora, a entender esta realidade. E eu fico vendo as pessoas aqui vivendo rotineiramente, todos os dias. E essas pessoas são como androides, robôs pré-programados, onde existe uma configuração pré-definida. Então você trabalha, você compra seu alimento, você cria um vínculo afetivo com alguém, na qual você vai construir como um cônjuge ou cônjuge, né? Que seja esposa ou marido, namorado ou namorada, ou seja, você vai criar laços afetivos com alguém e esses laços virão filhos e aí o laço ficará mais forte. Então cada vez mais a corda aperta no pescoço. Tudo faz parte de um plano, de uma armadilha desta realidade e isso tudo é promovido e realizado pelo mundo invisível. E o mundo invisível escolhe aqueles pelas quais irão defendê-lo, que irão defendê-lo, levando as pessoas a cada vez mais viverem nos enganos. Não acreditando na verdadeira realidade, colocando a realidade como fantasia, coisa de filme, coisa de desenho, imaginação fértil dos humanos aqui, pois a verdadeira realidade ela é tão simplória, sem muito o que podemos esperar. Você simplesmente não tem habilidades, você simplesmente acorda, tem que trabalhar, cansar o teu corpo, se estressar, passar por aborrecimentos. Alguns descarregam, aliviam isso em produtos ou substâncias criados de propósito para piorarem cada vez mais suas vidas, mas enquanto isso elas não percebem, elas vão e afundam em álcool, drogas, né, bebidas, e pessoas ficam cada vez mais aprisionadas. E uma das maiores armadilhas que eles têm é o ego, fazer você acreditar que você é a última bolacha do pacote e que você é o gás da Coca-Cola, que você é tudo, que você aqui pode ser melhor do que qualquer outro, basta você acreditar. E isso é uma grande armadilha. Eu quero falar da verdadeira realidade para vocês. Eu, desde já, tenho trabalhado e mostrado para vocês que não sou uma pessoa normal. Sou uma pessoa que vivo em dois mundos, em duas realidades, desde criança, desde pequeno. Hoje eu entendo que eu vim diferente
da maioria das pessoas. E isso não me coloca em momento algum em condição de superioridade em relação a essas pessoas, jamais. Isso me dá mais responsabilidades ainda. Eu quero falar de uma experiência que eu já tive tantas, inúmeras experiências com a verdadeira realidade, na qual nós chamamos de astral ou mundo espiritual. Tenho alertado as pessoas, tenho trazido alertas, informações, que aquele mundo angelical, de paz, como é mencionado em muitas cidades astrais ou até mesmo em livros e obras cinematográficas de, digamos, religiosidade espírita aqui, aonde isso é abordado como um lugar todo lindo, chique, limpinho, né? Tem um umbral para os pecadores, os que estão em estado espiritual atrasado, e temos os céus, né? Um lugar aí bonito, um lugar chique, de paz, para aqueles que aqui servem a Deus, servem a bondade, direitinho, como é dito na cartilha do bem e do mal. Aqui, você serviu a Deus, cumpriu a Deus com méritos, você vai viver nas cidades astrais, vai viver bem lá, vai viver em faixas que muitos poderão chamar de paraísos, né? E outros rebeldes irão ser punidos em lugares como que muitos chamam de umbral, alguns chamam de abismo, lugares densos, lugares complicados de se estarem. Faz tudo parte do jogo mental, da manipulação, de estar induzindo as pessoas a acreditarem, a vivenciarem tudo isso. Eu fico vendo esses filmes que realmente mexem muito com as pessoas, como Star Wars, Guerra nas Estrelas, Star Trek, Jornada nas Estrelas, aquele filme que passou há pouco tempo, Valerian, né? Aquele filme também Interestelar, filmes, por exemplo, Interestelar é até suave, né? Tirando ali que você tem um buraco de minhoca e eles vão para uma outra, muitos dizem outra galáxia, pode ser um outro sistema solar, ou seja, fazem uma viagem ali para um lugar bem distante. Então, tirando isso, é um filme até leve, mas temos filmes também como Perdidos no Espaço, nós temos filmes onde temos o Alien, né? O Alien, aquele ser bastante, né, tenebroso, temos o Predador e tantos outros filmes que abordam a vida extraterrestre, os Guardiões da Galáxia, temos também aí não só os Guardiões da Galáxia, como, por exemplo, o filme Thor, abordando ali um grupo de seres, uma civilização que habita bem longe da Terra, temos seres do gelo, ou seja, se você for ver tudo isso, você vai perceber que são muitas informações e muita imaginação para o ser humano. Pois eu afirmo que o ser humano ele não tem imaginação para isso. Os pensamentos que vêm em nossas mentes, por isso devemos policiar nossos pensamentos eles não são nossos. E muitas dessas inspirações que às vezes você vê na sua mente, você quer desenhar um ser exótico, um ser diferente, um personagem, então você às vezes vai criar um roteiro, você precisa de pensar, imaginar, concentração, e aquilo vem aflorando dentro da tua mente, se tornando cada vez mais vívido, mais lúcido, e de repente você faz um desenho, você faz uma pintura ou você escreve um roteiro. E vem nomes na sua mente, vem nomes dos mais variados o possível. E isso não foi imaginação sua, de forma nenhuma. Porque quando você vai dormir à noite, que o quê? Que o seu personagem vai dar uma pausa, que o seu bonequinho, que é o teu corpo de carne e osso tridimensional, vai dormir para recarregar as baterias, assim como você faz com o seu celular, que quando ele acaba a bateria tem que ser carregado ou ele não funciona. Então, geralmente, você vai perceber que durante o dia você acorda bem, você acorda animado, vai passando o dia, você vai cansando, e vai chegando mais à noite, vai te dando aquele sono, você não consegue raciocinar direito, você não consegue pensar direito, e você tem que dormir para recarregar, para funcionar direito novamente. Você começa até a ter dificuldade de raciocínio. Quando você está hiper cansado, então você
entrega os pontos, você joga a toalha no chão e fala, vou dormir, vou descansar porque não aguento mais. E assim geralmente é mais ou menos os eletrônicos, né? Se, por exemplo, o teu smartphone estiver com a bateria no final, se você for carregar vários aplicativos que sugam energia da bateria do seu smartphone, esses aplicativos trabalharão de forma onde não terá uma forma lógica. Alguns começarão a entrar em instabilidade, funcionarão de forma instável. O seu celular funcionará de forma instável conforme os aplicativos que você for rodar. Então você tem que dar carga para o quê? Proporcionar com que esses aplicativos utilizem a carga necessária para que eles operem ali no seu celular, que é o corpo, né? Então, mais ou menos é muito parecido. E quando você vai dormir, que você parte inconscientemente para o plano astral, que você está lá no plano astral, que você está vivenciando lá, o seu verdadeiro eu está vivenciando as experiências do plano astral, que duram dias, enquanto você está dormindo, pode se passar, vamos supor, um exemplo, horas, 8 horas. Lá você fica 12, 15 dias vivenciando. Então você, às vezes, essas informações, inspirações, pensamentos que vêm na tua mente, esses pensamentos e inspirações são lembranças astrais, porque mesmo que de forma inconsciente, são lembranças astrais que você vai vasculhar a sua mente. Eu preciso criar um personagem. Eu preciso criar um roteiro. Eu preciso dar nome aos personagens. Eu preciso criar uma obra de arte baseada em algo inusitado, diferente do espaço. Vou abordar o espaço ou vou abordar seres de outras dimensões. Então você vai o quê? Você vai começar a concentrar. O que vem na minha mente? O que eu posso desenhar? O que eu posso, né, escrever? Então você começa a pensar, para pensar um pouco, fecha os olhos, reflete, deixa vir a inspiração, né? Você acha que está sendo inspirado. Então você começa a entrar numa conexão com o seu, sem saber, sem ter consciência, você começa a entrar numa conexão com o seu ser interior. E nessa conexão, mesmo de forma inconsciente, você vai o quê? Você choveu aqui em Uberlândia, os mosquitinhos estão começando a proliferar, igual um dia que a Fabiana gravou aqui, os mosquitos estavam faltando carregar a gente. Então, assim, você vai começar, você vai pensar, vai vir isso no seu pensamento, vai vir na sua mente, e você vai começar a criar esses personagens para você, achando que são seus. Então você vai começar a criar histórias, vão vir nomes, você vai criar nomes, mas isso tudo é uma busca que você está tendo de forma inconsciente e você está buscando dentro de você e você está achando isso lá dentro dos seus registros, dos registros do seu ser. E no plano astral, no plano espiritual, existem seres das mais variadas formas e aspectos muito exóticos. E você convive com seres alienígenas vindo de todos os lugares do espaço. Seres de dimensões que abrem portais de dimensões, entram naquela dimensão do plano astral espiritual. E você tem um vasto conhecimento. E quando você volta, que você assume esse personagem, que é o seu personagem aqui, o que acontece? Se você for partir para esse lado de criar algo, ninguém cria nada. O ser humano não tem poder de criação. Nós não criamos nada. Nós apenas trazemos informações. Algumas pessoas trazem informações de forma aleatória ou de forma que podemos dizer que vocês percebem que não tem uma lógica, porque elas não conseguem entender ou expressar uma lógica nisso. E tem pessoas que gostam de o quê? Copiar aquilo que vem nas telas de cinemas. Temos que separar. Tem pessoas que trazem o que elas veem aqui e elas passam isso de forma muito fantasiosa. Isso tem demais. E tem pessoas que criam coisas e essas coisas se tornam referências, como, por exemplo, esses filmes de ficção científica, como eu havia dito. Temos o filme também Nárnia. Quem nunca assistiu Nárnia? Nárnia tem muita coisa real ali. Então vocês percebam que tudo que o ser humano traz e que os dominadores dizem, não pode colocar isso daí, é até bom que coloque, que eles assistam isso em telas de cinema,
em filmes, coloquem em animações, porque isso fica associado na mente deles, já que eles são tão limitados como obras fictícias, criadas por homens. Homens aqui, artistas, digamos assim. Mas eles não vão entender que isso são lembranças, flashes de memórias, coisas que vêm a eles lá no fundo do consciente do eu maior deles, que é o verdadeiro ser que vivencia em outra realidade. Então eles preferem, uma grande jogada de mestre fazer tudo isso. E o que acontece? Algumas pessoas não têm condição de entender essas coisas nesse sentido. Alguns podem dizer, poxa, isso é muita imaginação, é muita mentira, isso é algo muito criado, entenderam? E o que eu quero passar para vocês é uma experiência que eu tive com o que hoje eu posso falar para vocês que é um personagem de um filme que é o chamado Predador. Ele existe, Marcelo? Existe. Muitos irão dizer, ah não, agora o Marcelo partiu para o lado da imaginação. Agora o trabalho do Marcelo está começando a ficar fantasioso, muito cheio de imaginação. Não, infelizmente, é você que é tão limitado, mas tão limitado, se não tão tosco, entendeu? Você como ser tão tosco que parece uma viga de concreto, sem sensibilidade, sem condição alguma de perceber nada. É o típico androide robô dessa dimensão, que realmente merece levar as chibatadas nas costas dos dominadores e merece viver essa vida medíocre, morrer e reencarnar 1 bilhão de vezes. É isso que eu te desejo, tá? Porque na realidade eu falo para pessoas especiais, pessoas que realmente levam a espiritualidade num grau de seriedade muito grandiosa e é por isso que elas têm resultado. Não falo para falsos despertos, né? Que enche a pança e a barriga de cerveja, enche a barriga de carne e quer pagar de desperto quando não passam de um bando de hipócritas e mentirosos. Eu falo para quem realmente busca, fala, peraí, eu quero ouvir tudo que você fala, porque eu passo por umas experiências que se eu contar sou chamado de louco, entendeu? Marcelo, pode só falar, complementando, né, o que você está falando, para você ver como que eles são, os dominadores, né? Ontem o Michael, porque o Michael assiste muito Naruto, né? Naruto. E o Naruto é um desenho aí que passa, as crianças tudo doida com ele. Só que o Naruto, ele faz meditação, ele medita, né? E aí o Michael veio me perguntar, questionar algumas coisas sobre a meditação. Então, lá no Naruto, ele ensina a fazer a meditação, né? Como que mexe com os chakras, né? Da pessoa. Só que aí ele começa a mentir, porque os dominadores são assim, né? Eles colocam verdades e depois eles tiram eles misturam mentiras para a pessoa ficar confusa. Verdade. E aí onde o menino lá, o Naruto, ele come carne, né? Ele mata, né, os bichos lá e tudo. E aí ele veio perguntar para mim, né, mãe, mas ele come carne, ele faz meditação. Aí eu expliquei para ele que eles falam verdades, que o que é a verdade? Você meditar, né? Para você se conhecer, que é o que o Naruto faz. Tanto que ele tem altos poderes lá com a meditação dele. Mas aí já mistura para a pessoa ficar confusa a parte dele ser mundana aí, comer carne, matar pessoas, né? Eles levam para esse lado. Eles confundem a criança, né? O Michael, ele nunca assistiu um vídeo do Chamado a Despertar do Marcelo Maris Consciência Secreta. Até eu ia começar. Né, Michael? Né? Nunca assistiu, né? Já criaram um perfil do Michael falso aí em alguns hangouts, debatendo como se fosse até eu. Nossa, ele sabe tão igual o pai dele, né, Michael? Michael nunca nem assistiu, ele não gosta disso, Michael. Mas já assistiu o quê? Quantos episódios de Naruto? Mais de 700. Eu tô vendo a segunda vez. Ele tá revendo a série inteira do Naruto, né? Se eu tivesse vendo Chamado a Despertar Marcelo Maris Consciência Costa, não ia vir me perguntar. Mas
Eles ouvem, muitas das vezes, eles ouvem a gente gravar. Eles ouvem a gente gravar e depois vêm questionar algumas coisas. E algumas coisas o Michael veio me questionar. Pai, eu maior, no eu maior, você fala que tem um eu maior no Naruto? O outro eu maior dele, ele tipo, conversa, até luta com ele mesmo. Ele tem um eu maior. É forte o eu maior dele? denso. Fala alto. É muito forte, tipo ele mesmo, só que mais forte ainda. Ele é muito mais forte que o próprio Naruto, o eu maior do Naruto. Sim. Isso, mas o negócio dele é Naruto, Dragon Ball Z, Cavaleiro Zodíaco, né? Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball eu conheço. Naruto eu nunca vi, eu não posso falar. E muitas coisas ele fala, pai, ele faz. O que você fala aí parece que eles lá me ensinam a meditação, a meditar para acessar o eu maior. Ele conversa com o eu maior dele na meditação. Na meditação. Então, muitas coisas que você fala, pai, a gente vê lá na série do desenho do Naruto. Nossa, o Naruto fala muitas verdades, pai. Né? Até meditar agora ele tá querendo pegar pra valer, né? Por causa do Naruto, não é por causa de mim, não. Por causa do Naruto ele quer meditar. Agora eu vou começar um processo de meditação, vou acessar o meu eu maior, entendam que os desenhos são... Ele aprendeu até sobre os chakras da pessoa. Isso. Chakras da pessoa os chakras, tudo no Naruto, né? E agora ele dizendo que vai meditar, né? Vai pegar firme, quer imitar o Naruto. Só que igual a Fabiana falou, eles colocam muitas verdades, mas também eles dão umas embaralhadazinhas para justificar a sua prisão aqui ainda. Sim. Então, para justificar a sua... Valeu, obrigado, viu? Um abraço para você. Para poder justificar o quê? Justificar a sua prisão. Então, eles colocam e criam uma adaptaçãozinha, tipo assim, não, mas espera aí, mas você pode comer carne, você pode tomar uma cervejinha, não tem nada demais. Mas vocês percebam que nada é criado, é trazido da verdadeira realidade, que é o plano astral, o plano espiritual. E eu estive com o Predador. Não sei se lá chama Predador, né? Mas lá eles... Eu vou explicar como foi a minha experiência com esse ser que é real. Pode ser imaginação para você que está preso aqui. Mas para os astrais, ele é real e ele é complicado. Bom, acho que eu vou fazer uma série... O que vocês acham, né? Acho que eu vou fazer uma série contando tudo que eu puder falar sobre minhas experiências, minha história astral. Tudo que eu já passei, vivenciei, com quem que eu conversei. Eu acho que eu vou fazer uma série a longo prazo e vou falar tudo sobre o que meu personagem Marcelo, indo em projeção, e o Gabriel, porque hoje Marcelo Marins e Gabriel, meu eu maior, nós temos uma cumplicidade praticamente total. Eu sou uno com ele. O que ele faz, eu tenho ciência e consciência, e assim ele me ajuda a ser aqui. Então nós chegamos a um grau de consciência, um grau de lucidez praticamente 100%. E isso me ajuda muito e me dá algumas vantagens aqui nessa dimensão. Mas isso que aconteceu, porque virá a série dos piratas espaciais. Se prepare. Prepare-se. Igual aqueles caras fazem, né? Vai ser uma série forte, já agora em janeiro. E não tem nada até hoje falando sobre eles. Porque as informações que eu trago são minhas experiências. Os piratas astrais. Os eus maiores têm medo deles. Todos os eus maiores, por mais bravos e destemidos que eles sejam, por mais bravos e destemidos que um eu maior possa ser, eles temem os piratas astrais. Porque os piratas astrais são seres alienígenas. De outros planetas, de outros sistemas solares, dos mais variados confins distantes da galáxia. Todo eu maior, quando vê um pirata espacial... Por que o termo pirata? Na série dos piratas espaciais, trarei tudo mastigado para vocês. E vocês vão falar assim, nossa, a série do eu maior já era forte. Essa aqui, meu pai do cosmos. O trem é bravo. Todos os eus maiores temem
brutamente os piratas espaciais, que são seres alienígenas que não possuem qualquer tipo de união, que possuem qualquer tipo de bandeira ou estandarte com qualquer tipo de civilização ou com o império. São seres nômades que vivem somente por aquilo que eles gostam e acreditam, não vão se regenerar, não querem se regenerar, respeitam apenas os draconianos e os insetoides, nem os Greys hostis eles respeitam. Eles respeitam apenas os draconianos e os insetoides. Eu vou dizer para vocês, os insetoides são uma das raças mais poderosas deste universo, ficando quase que num linear com os draconianos, os primordiais. E os seus maiores temem porque os piratas espaciais, como eu digo para vocês, não possuem nenhum tipo de moralidade, bandeira ou respeito por alguma coisa. Eles apenas trabalham na forma de tipo assim, vamos, de uma certa forma, respeitar para não termos problemas. Existem reptilianos que podemos chamar que estão no estado de piratas. Podemos chamar, por exemplo, alguns insetoides. Tem felinos, muitos felinos piratas espaciais. Temos muitas outras, temos draconianos que trabalham de forma independente, fora do império, e são deles. Existem o pirata espacial é um conceito de seres extraterrestres que não seguem a nada, não querem evolução, não amam este universo, gostam de viver nos lugares mais obscuros das galáxias, gostam de interagir em plena densidade e fazem coisas que na série vocês vão falar, Marcelo, o que é isso? Vejam o quão o universo é complexo. Se não fossem os juízes cósmicos, quem não assistiu o vídeo dos juízes cósmicos, assistam. Se não fossem os juízes cósmicos, a coisa seria plena em desigualdade. Nem mesmo as civilizações benevolentes conseguiriam evoluir aqui, não. Aqui seria um abismo de condenação eterna, literalmente, sem chance para ninguém, para nada. E existem muitas civilizações, raças extraterrestres, que geralmente a gente fala muito Greys, insetoides, reptilianos, draconianos, né, as mais variados Greys. Alguns colocam aí andromedanos, né, arcturianos. Existem arcturianos piratas, andromedanos piratas. Existem seres aí que são colocados como divindades extraterrestres da bondade e da evolução, e muitos estão no estágio que podemos denominá-los piratas. E os piratas, eu vou dizer para vocês, eles causam grande temor. Grande temor. E os seus maiores temem os piratas. E temos muitos variadas formas, e uma dessas formas é o tal do predador, que é o que nós conhecemos aqui em filme. O bicho é feio. Mas feio. Mas os draconianos são tudo chifrudo, cheio de espinho na cara, dentes pontudos. Quando eu digo para vocês que os predadores são da classe insetoide, é porque isso eu ouvi de seres astrais, que eles são considerados como que uma variação, uma hibridização de seres insetoides, porque os insetoides não é só aquela forma de grilo, louva-a-Deus, né, de gafanhoto, não. A variedade de seres insetoides é gigantesca.
Existem seres como aranhas, aracnídeos. Seres alienígenas como aracnídeos. Por exemplo, quem não assistiu aquele filme Star Trooper, que mostra a história de uma base em Marte que é atacada por uns seres, parece uma forma de aranha misturado com, sei lá, um dinossauro, um inseto, que matam lá os soldados. Acho que é Star Trooper, em Marte. Marte, ela é uma extensão do domínio da Terra. Porém, existe o quê? Existe alguns diferentes que mandam lá. Mas é tudo a mesma coisa, a mesma densidade, o mesmo conceito de domínio. Em Marte temos os draconianos, temos reptilianos e insetoides na sua maioria, tá? Insetoides. Esses são os que estão lá em Marte fazendo o que fazem aqui os draconianos, o dragão vermelho, essa sociedade. E temos na lua de Phobos. Phobos é uma nave extraterrestre proveniente de uma raça alienígena hostil e que muitos acreditam, e eu também acredito, que venha a ser dos Greys Altos. De uma raça que muitos generalizam e chamam de Greys Altos. Então, da mesma maneira que a nossa Lua, além de projetar essa realidade tridimensional, ela ainda é o quê? É como se fosse um guardião deles, né? É uma arma que protege, vigia a Terra e protege esse domínio deles. Phobos é uma nave extraterrestre camuflada e que protege e guarda os dominadores. É um guardião que faz esse trabalho em Marte. Phobos. Eu já estive de frente com Phobos, mas me perceberam. Perceberam o meu ser espiritual e passei por alguns problemas. Já fui aprisionado. Quase que em alguns momentos da minha vida, minha mãe não iria me acordar, eu já teria desencarnado, ou Fabiana. Por muitos momentos eu já corri grandes riscos. Grandes riscos. Vocês não têm noção. Talvez eu faça uma série contando coisas que muitos vão falar, poxa, realmente, né, você vai ganhar o Oscar. Porque cada história... Porque a vivência no plano astral ela é maravilhosa, digamos assim, em vista dessa realidade chata, sem sal, essa realidade horrível, na qual você simplesmente parece um robozinho, um androide, tem que acordar, trabalhar, estudar, e vive essa vida só para isso, achando que vai ser alguém melhor do que o outro, que vai ganhar riqueza, ter posse. Olha a enganação, olha como ele te ludibriam, você vive a vida inteira assim, ó. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, trabalhar, ter uma casinha, eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que viver bem, cuidar dos meus filhinhos que vão nascer, meus filhinhos vão nascer, eu vou ser um bom pai, eu vou ser depois um bom avô, meus filhos vão para a faculdade, vou trabalhar muito para pagar a faculdade, comprar as coisas, comprar enquanto isso na minha vida bens, casas, carros, né, ou tentar conseguir isso, andar bem arrumado, me sentir melhor do que o outro. Quando eu ver que o meu vizinho tem um carro inferior, uma casa inferior à minha, eu me sentirei melhor, que eu estarei mais bem realizado, terei mais sucesso do que ele, e isso me dará uma condição de bem-estar espiritual ou de consciência melhor. Vou envelhecer, tenho que esperar a minha aposentadoria, vou viver, vou ser avô, vou ser um bom avô para os meus netinhos, né? E quando eu vou desencarnar, vou morrer, vou para o céu, vou morar com Deus ou vou para o inferno. É realidade tridimensional. E lá, que você vai em outros planetas, você flutua, você voa, você vai nos mais variados no plano astral. Você não precisa de ter um carro, um avião. Você pode voar. Você pode voar, você pode correr numa velocidade que você é quase o The Flash. Você consegue correr, se locomover numa velocidade muito grande. Depende do teu grau de consciência lá. Ou você pode se teletransportar. Eu já utilizo o teletransporte há muito tempo. Quando eu era mais ou menos adolescente, até quando eu casei com a Fabiana, eu voava. Eu voava e sempre voando, indo nos lugares voando. Depois que chegaram seres alienígenas, me ensinaram a me
teletransportar. E eu me teletransporto no plano astral, posso me teletransportar para frente de um planeta e observá-lo, posso me teletransportar de frente para o Sol, posso me teletransportar para qualquer lugar da Terra, posso me teletransportar simplesmente aonde eu quero ir. Eu não tenho mais a necessidade de voar, flutuar e voar. Aprendi algo diferente. Então, dependendo do teu grau de evolução, do teu grau de desenvolvimento espiritual, você tem essas habilidades lá. Você pode fazer 1 milhão de coisas. Você não está... Lá você não tem que trabalhar. Você não precisa levantar todo dia, bater ponto. Lá você não fica doente. Os doentes lá são aqueles que vão com as doenças mentais impregnadas para lá. Doenças psicológicas, mas doenças igual nós temos aqui, que você vai num hospital aí público e você vê o caos, não. Então você controla o teu corpo, você controla a tua energia, controla a tua vibração, você voa, você vai em qualquer lugar, você não tem que trabalhar, você não tem que bater ponto, pensando em ganhar salário, pagar água, luz, comprar comida para sua família, mesmo porque você não tem família e apegos familiares com ninguém lá. Então lá você tem um leque de opções do que fazer, aprender, vai depender muito da tua evolução espiritual. Enquanto tem muitos que ficam lá usando drogas, querendo sexo, pior do que aqui, vivem lá até pior do que viviam aqui. Aprisionados aqui, ó, dentro da mente, outros podem evoluir, aprender mistérios da verdadeira realidade. Vai depender de você. Então eu já tenho aprendido muito com esses meus 40 anos. Mas há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu estava no plano astral ainda aprendendo, conversando com eles, como eu sempre digo, eu vivo em 2 mundos. Eu nasci para viver em 2 mundos. Os bloqueios que colocam os seres humanos em mim ou falharam ou fizeram de propósito. Porque existe uma anomalia, talvez, nessa programação que deu errado em mim, ou alguém lá quis que fosse assim. Como acontece com muitos de vocês. Eu estava andando num campo, mais ou menos num céu meio que nublado. Esse negócio de céu muito azul, aquele sol brilhante, maravilhoso, tudo muito verdezinho, né? Aquelas flores lindas. Isso aí é a parte dos hologramas onde eles enganam geralmente os religiosos, espiritualistas que vão lá morar com Deus ou com as divindades deles. Porque aqui na Terra, o plano astral, nem a verdadeira dimensão da Terra, que é aquela dimensão que eu falo do espelho, ela não é assim. Não existe esse céu azul maravilhoso, angelical. Não mesmo. E o que acontece? Geralmente o plano astral parece muito aquele filme do Blade Runner. Quem já assistiu Blade Runner com, se não me engano, Harrison Ford, um filme dos anos 80, e se eu não me engano, parece que fizeram um remake, refizeram esse vídeo. Quem assistiu aquele filme O Quinto Elemento com Bruce Willis, mais ou menos, eles têm mostrado para as pessoas aqui o que é a verdadeira realidade. Aqueles filmes de Star Wars, aquela bagunça, aquela mutueira de construção, ou seja, bem desorganizado, muita agitação. Esses filmes retratam a verdadeira realidade, mas fazem você acreditar que tudo isso é uma fantasia criada pelo homem aqui. A fim de entretenimento, você levar isso para o lado da fantasia. E eu estava andando num campo enorme, cheio de pessoas andando, e de repente eu vi muitas pessoas correndo, meio que se escondendo debaixo das árvores, porque existia um grande descampado com uma grama acinzentada, não tinha nada de verdinha, acinzentada, com muitas árvores ao redor, como se fosse
Imagine o tamanho de um estádio de futebol. Mais assim, um descampado, um aberto e fora árvores. Com uma paisagem obscura, mais acinzentada. E muitas pessoas estavam conversando, interagindo ali. E de repente, as pessoas ficaram agitadas. Eu estava como o Marcelo Marins na época. Isso tem muitos anos. E eu, meio sem perceber aquilo, e, né, o que está acontecendo? E de repente pousaram 3 naves gigantescas. Eu falo do tamanho de um estádio de um futebol, mas não é do gramado não. Pega aí um estádio tipo o Maracanã, imagina toda a estrutura em extensão ali. Mas essas naves me pareciam, se eu pudesse usar para vocês alguma base de referência, seriam mais ou menos o estilo, o formato, o desenho delas me lembrava demais a esses petroleiros, esses navios gigantescos petroleiros. Tinha mais ou menos aquele estilo, aquele formato, aquele desenho, o design daqueles navios. Você olhando, lembrava demais um petroleiro sem estar no mar. Quando ele está ali, acho que eles falam no cais, né? Quando eles estão fabricando, você vê ali aquele formato que você consegue visualizar embaixo dele tudo. Então você percebe. Então eu olhava, era como se um barco daquele, um petroleiro descesse e pousasse, assim, ó. Mas não tinha pé, alguns falam sapatas, né? Não tinha nada para apoiar. Ele apoiava assim, ó. Ele ficava, como eu posso dizer, né? Pegar esse caderno aqui. Ele vinha do céu, assim, e ele parava assim, ó. Porque geralmente um barco é assim, não é? Assim, né? Se o barco, se você colocar ele assim, vai assim, ó. Ele toma para os lados. Ele cai, ele não tem sustentação. Era como se ele viesse e ele parasse assim, ó. Pronto. E podia fazer o que for, que era imóvel. Desta forma. E eu fiquei observando aquilo e abriu-se uma porta, uma comporta, sei lá, uma coisa gigantesca. Abriu, mas a coisa engraçada, porque eu percebia, era que, tipo assim, não tinha um desenho risco, não. Era como se aquilo ali se projetasse e abrisse. Porque geralmente quando você tem uma porta, uma comporta, você vê o desenho ali, o risco, né? Então você vê que ali ele está encaixado. Então simplesmente ele vai fazer isso daqui e fechar. Mas você vê o desenho ali, o risco, né? Que está emendado. Não, esse simplesmente é como se manifestasse essas mega rampas e descesse, abrisse. Era uma coisa... A verdadeira realidade, as tecnologias que chamamos de alienígenas, o ser humano está com a parte mais miserenta, digamos assim, mais miserável do que... Eles sacanearam, colocaram a gente aqui numa realidade tosca, mais tosca que dói. Então descia essa porta. E eu ficava assim, e um ser me pegou pelo braço e falou, corre e se esconde. Eu, mas o que está acontecendo? Corre agora. Eu comecei a correr. E nessa época eu conseguia correr e dava um embalo e eu flutuava. Eu flutuava mais ou menos uma distância de 2 metros de altura. Eu pegava conforme eu saltava, eu conseguia flutuar. Então eu fiz isso numa velocidade, mas porque os outros corriam assim, ó. Parecia o The Flash. E eu fiquei escondido e tinha vários grupos de pessoas. E eu perguntava para um, o que está acontecendo? O que é isso? Por que esse medo e essa tensão? E eles falaram, olha para esses seres. Aí na hora que eles desceram, eu nunca fui fã de filme do Predador, não. Fabiana já adora o Predador, vive me cobrando uma estatueta, um action figure do Predador. Eu não tenho nem do Superman, que eu adoro Superman. Superman pra mim é o must, né? Tudo, né? Ela me dá um boneco do Predador, me dá um action figure. Meu bem, eu não tenho nem o Superman pra mim, como é que eu vou te dar um Predador?
O dia que eu comprar o Superman pra mim, sobrando, eu dou o Predador pra você. Não me dá o Predador, não é assim? Não é? Nossa, Me dá. A ficha, me dá um Predador, uma boneca, uma estatueta do Predador. Meu bem, o dia que eu comprar uma estatueta do Superman, aí depois eu penso em te dar, né? Primeiro é eu. Aham. Pois é, né? Tá vendo? O primeiro é você, depois eu, né? Isso, né? Então a Fabiana, ela gosta demais. Eu já nunca. Eu já fui fã do Predador, Alien. Eu não esse tipo de coisa, não. Aliás. Eu odeio o Alien. Eu acho um saco os filmes do Predador. Eu gosto, nossa. Né? Eu acho. Já assisti todos, mas acho um saco. Eu assisti esses dias enquanto você tava editando. Pois eu assisti até que horas que foi aquele filme lá? Ah, sei lá, era uma Corujão da Madrugada. Aqui em casa a gente tá dormindo às 5 horas da manhã. Repetido. Aqui o galo canta. Nós. Até lá, pessoal, muito obrigado. Aí nós vamos dormir. Então, eu assisti um filme que eu já tinha visto umas 3 vezes, eu assisti ele de novo. Pois é. A Fabiana gosta ou não. E quando eu olhei, eu falei, peraí. Deixa eu limpar direito, porque às vezes tá dando reflexo aqui no astral. Falei, que isso? Isso existe? Eu olhava para as pessoas e falei, isso aí existe? O povo tá assim, tipo assim, não se manifeste aqui. Aí eu olhei assim, aí eu falei, isso existe? Aí o cara, isso aí é uma das raças mais ruins que existe. Aí eu falei, gente, o Predador existe? Não é só no filme. Eu fiquei aqui lá olhando, observando, todo mundo escondido. E eles desceram alguns sem aquela máscara. Que eu não vi nenhum ser de máscara. Tudo normal, grandes, mais grandes. Devia ter uns 3 metros de altura. Com aquele cabelo Rastafari alienígena deles. E eles desceram. E assim, como eu estava com o meu personagem, eu comecei a observar, falei, gente, mas porque na realidade, como eu estava com o meu personagem, eu não tinha ciência da importância que aquele ser tem lá no astral. E os outros, né, eram todos eu maiores, né, já viviam lá, sabiam dos perigos. Gente, eu só não me lasquei até hoje no astral porque realmente não quiseram, porque eu tive tudo para me lascar, porque eu sempre fui muito aventureiro ao extremo. Ao extremo. E no astral eu socava, não pode entrar naquele buraco não. Não, peraí, eu vou lá, peraí, deixa eu ver por que não pode. Por que não pode? Eu quero saber por que não pode. Eu sempre fui assim. E o que sou até que assim também. Por isso que eu acho que muitas coisas acontecem comigo, né, Fabiana? Porque eu falo assim, não pode, por que será que não pode? Isso aí faltou um pouco das varadas, chinelar. Né? Não pode, eu falo, não pode ler esse material, ele é oculto. Eu adoro oculto. Mas foi assim que você descobriu as coisas. Não veja isso! Isso é um material proibido. Adoro proibido. Aí que ele olha mesmo. Aí é que eu olho até 3 vezes para me decorar os pontos e vírgulas. Verdade. Sempre fui assim, lá e aqui. E só não me lasquei porque forças maiores não permitiram. E o que aconteceu? E eu percebi, eu ficava observando aquilo. Aí eu começava, eu tinha lucidez de analisar, pensar, como o Marcelo, né? Falei, gente, mas para eles terem esse medo do Predador, né? Porque a referência era Predador, todo mundo estava tenso. E eles desceram da nave, pararam 3 naves, mas somente uma nave abriu essa porta. E desceram ali fortes. Igualzinho, idêntico, quem o fez? Abre os olhos que esses filmes que estouram viram blockbuster, que viram referência, lenda, criam boneco, desenho, action figure, camisa, o povo fica alucinado. Esse tipo de filme, material, abre os seus olhos. E o que aconteceu? Eu peguei, observei, eles desceram idênticos e foram e cataram, como que posso dizer, uma gaiola. E tinham muitas pessoas, creio eu, lá na época, eu maiores, mas eu não vou dar spoiler, né? Spoilers. Na série dos piratas, eu vou contar os mínimos detalhes do porquê tudo isso. E de muito mais. E eles cataram como se fosse uma gaiola de aproximadamente, como se fosse um container
com celas. Mais um tipo de cela, de tecnologia alienígena, que espírito não consegue transpassar. Você não consegue fazer a tal da... como eu acabei de falar agora, teletransporte. Não, é uma tecnologia que te prende, igual se prender você numa cela. Você não sai. Ah, mas você pode ter 1000 habilidades lá que elas são neutralizadas. E era como se fosse um container do tamanho de uma carreta, uma caixa. E tinham muitos espíritos densos, eus maiores, geralmente vestidos de roupas mais escuras, porque se aparecer para você lá no astral, um pessoa vestido de branco, né? Senta porrada na cara, bate para valer mesmo. Bate sem dó, chega dando voadora no pescoço, porque, olá, tudo bem? Nós somos o comando da luz, nós viemos. Você já viu o socão assim, ó? Já dá bem assim no pé do ouvido dele mesmo, porque esses são os piores, são a corja astral, tá? É a corja astral, é os piores. E o que aconteceu? Eu fiquei olhando aquilo, né? E eles, geralmente os eus maiores, todos os eus maiores, todos, se vestem de roupas escuras. Eu já disse que o preto, o vermelho e o marrom escuro lá são as cores favoritas do plano astral. E o que eles estavam levando, estavam mais cheios de seres, espíritos em forma humana. Aí você vai me perguntar, Marcelo, mas eram eus maiores? Como é que faz se levaram os eus maiores capturados para algum lugar? E os eus superiores? Como é que ficam os eus superiores? Como é que fica tudo isso? E os moldadores dos eus maiores? Na série, os piratas espaciais, tudo mastigadozinho, nos mínimos detalhes para vocês. A série Os Piratas Espaciais, vocês vão entender o quão complexo é o universo. É por isso que eu falo que a religião, ela retarda o ser aqui, porque é Deus, Jesus e a salvação. Do outro lado é Satanás, o diabo, os demônios e a condenação. E só. Gente, o universo, o espaço é complexo demais. Vocês, em si, são a prova dessa complexidade gigantesca. Vocês são provas disso. Vocês são seres complexos. E o que acontece? Eles estavam levando muitos eus maiores, que eu entendi. Na época eu não entendi. Eu achava assim, saltando de espírito obsessor indo embora, né? E os caras ficavam assim, ó. Desse jeito assim, alguns seres que me olhavam assim, ó. Aí eu, tá, calma, né? Falei, saltando de demônio sendo levado embora naquela gaiola, né? Ou naquele container, parecia uma cela móvel. Só que ela flutuava. Não tinha roda, não tinha nada, ela simplesmente flutuava como se fosse um container de uma carreta com várias barras, só que não barra igual de cadeia, não, alguma coisa diferente, uma tecnologia de um brilho diferente. Eles estavam presos, sendo conduzidos para esta, que eu posso chamar de nave, que me lembrava muito a forma de um petroleiro, e eles colocavam eles lá dentro, e vinham alguns seres, e eu cheguei a ver até Mago Negro lá, indo com eles até a porta. Vi seres de aspecto reptiliano, vi seres de aspecto insetoide, que o quê? Levavam lá, como se fosse assim, nós estamos vendendo essa mercadoria para você. Então nós vamos até lá na sua nave, tá tudo ok, tá tudo beleza, vocês vão levar embora. E o que acontece? Essas naves subiam, e enfileiradamente eu ia embora e desaparecia. E eu olhava para o céu astral e via elas indo. E eu ficava assim, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Nossa, tanto de espírito maligno foi embora, né? Hoje eu entendo que eram eus maiores. Existe um comércio de eus maiores. Como ficam os eus superiores? Em alguns casos, vou dar um pequeno spoiler. Em alguns casos, a civilização tem que matar o eu superior. Matar o eu superior. Peraí, tá aqui. Elimina o eu superior. Morreu. Para tentarmos resgatar com que as partes dele venham, aí independente aonde estiver, em qualquer outro planeta, aonde estiver aquela vivência, ela o quê? Ela morte súbita, na hora. Desencarne súbito ou desfalecimento súbito. E para poder trazer o eu superior
para o sistema reencarnatório daquela civilização original dele. Em alguns casos, isso vai da civilização cósmica. Eu já estou dando alguns spoilers do que virá nessa série. Em alguns casos, eles têm que matar o eu superior. Ah, mas eu aqui, eu vou morrer. Gente, vocês são um personagem. A morte é inevitável para todos. Só Deus que promete a vocês viver com ele lá no céu, tá? Vai morrer, vai morar no céu, ser salvo. Essa série dos piratas espaciais vai causar. Mas foi necessário a série do Eu Maior para vocês entenderem o que virá pela frente, o quão complexo, né, é o espaço. Já ouvi algumas pessoas relatar, tem piratas espaciais. E aí? O que os piratas são? O que fazem? De onde vêm? Como é o sistema? Qual é a bandeira deles? Eu vou trazer isso mastigado pelo que eu aprendi. Eu já não estou mais... Eu estou que nem chuveiro velho, nem esquento. O que pode me acontecer com os dominadores fazer comigo? Tanto faz. Eu já estou com 40 anos mesmo, já não tive sucesso, não tive conquistas quase nenhuma nessa vida, praticamente nada. Não tem muito o que podemos dizer perder. Porque a jornada é individual. Então eles estavam levando, comercializando, por algum motivo que falarei na série, que virá, eles comercializam alguns eus maiores. É muita densidade, é muita imoralidade. Eles vendem como eus maiores escravos, dependendo da civilização cósmica, dependendo da civilização, algumas vão testando os fragmentos do eu superior nessas jornadas universo, cosmos afora. Em alguns casos, algumas civilizações falam, olha, nós temos que eliminar vamos sacrificar o eu superior, o ser superior, porque vamos tentar trazer isso para nosso processo reencarnatório, mesmo que depois, porque a essência deles já são difíceis. Reencarnando lá, o que vai... Primeiro que eles não gostam que reencarnam, porque o ser vai ter a mesma densidade, vai criar os mesmos problemas para eles. Eles não querem problemas, eles já têm um problemão gigantesco que é tentar sair deste sétimo universo. Eles não querem mais, digamos, problemas, eles precisam de ajuda, precisam de soluções para continuarem seus progressos aqui. Enquanto muitas civilizações densas falam, aqui é maravilhoso, sair daqui, aqui é tudo do jeito que a gente gosta e a gente quer. Então, algumas civilizações chegam a sacrificar os eus superiores para colocar-os num processo reencarnatório, para mesmo que depois esse ser criado, com teu corpo criado, porque, mas aí você está falando da forma física, eles são energia, pessoal. Cada corpo ele de uma forma física, uma vibração diferente. Temos vibrações e vibrações. O eu maior, ele é físico. Ele é físico. Ele não tem um corpo de carne e ossos, como nós, um coração, sangue bombando. Porque para você ser físico é isso daqui. Aí você morre, vira espírito. E as religiões acondicionaram sua mente que o quê? Que o ser espiritual, ele é transparente, né? Que ele é transparente? Não. Na frequência do plano astral, ele é físico. Ele é físico tanto quanto você é físico aqui. Olha que nós somos um holograma extraterrestre evoluidíssimo. Entenderam? Não é um holograma igual de filme. É algo muito mais avançado que essa humanidade não conhecerá. Jamais. Mundos dominados não têm acesso a essas informações. Porque são sabotados. É gado, é criação de gado, criação de animais mesmo, literalmente. E o que acontece é que lá nos planetas os eus superiores são lá, para a vibração daquele planeta, são físicos. A questão de ser físico é uma questão de ponto de vista. É uma questão, todos os seres são físicos dentro da regra e a lei daquela dimensão, da frequência daquela dimensão.
Então as pessoas, eu vejo que elas têm a mente bugadas aqui, quando fala físico é o corpo de carne e osso, aqui morreu é espírito, é transparente, não. Tudo é físico na perspectiva que você olhe na frequência, as coordenadas e configuração da dimensão pela qual ele existe. Então muitas civilizações extraterrestres precisam fazer esse sacrifício. Eles voltam àquele ser, o eu superior. O eu superior, ele reencarna. Todo o universo é composto de reencarnações. Nosso sistema reencarnatório ele é sabotado, ele é para sacanear mesmo. Mas eu já falei sobre o sistema reencarnatório extraterrestre, como que funciona, que sempre é evolução, sempre é aprendizado, sempre é progresso, nunca é sabotagem. Você morreu, não lembro de mais nada. Nasci, não sei nem quem que eu era. Lá você sempre está numa linha contínua e constante de evolução. Você evolui o tempo todo, meus amigos. E você, mas Marcelo, a regeneração do eu superior não poderia ser um sistema reencarnatório e ele vai evoluir? Isso possui alguns critérios que ainda falarei. Assim como veio a série, eu fiz um vídeo sobre o eu superior. Se você não assistiu, assista. Assim como veio a série do eu maior, eu farei a série do eu superior e vai para uns 9 vídeos. Aí vocês vão entender muito mais ainda. Porque antigamente eu trazia o arroz e o feijão. Agora eu vou trazer o filé mignon, vou trazer as comidas especiais, né? Porque se eu jogar de uma vez, as pessoas engasgam. Então tem que ser primeiro a papinha, depois a papinha, o arroz e o feijão. O arroz e feijão você dá outros tipos de comidas mais especiais, que para digerir é mais difícil. Então, o processo de reencarnação dos eu superiores não regeneram eles. No caso aí, precisam passar pela desfragmentação. Embora algumas civilizações extraterrestres hostis não tenham o mínimo interesse de regeneração, simplesmente os seus corpos, porque todos os corpos, na frequência que for, têm uma duração. Não tem eternidade, como nós imaginamos, dura para sempre. Eles precisam de renovar. Renovar o quê? Renovar os corpos dos eu superiores. Então eles passam por uma troca. Os Greys trocam de corpo, os Draconianos trocam de corpo, os Felinos trocam de corpo, todos trocam de corpo. Quando aquele corpo, naquela frequência, como eu disse para vocês, a frequência, independente de qual seja a dimensão, a frequência, aquele ser que está naquela dimensão, ele é físico para ela, é físico, tangível, ele é tocável, não é uma fumaça, não é uma névoa, não, é algo físico. A questão do ser físico é complexo. Depende das regras e leis de cada dimensão. E o que acontece? Esses seres, igual eu estava falando para vocês, em alguns casos, os outros simplesmente trocam de corpo, porque os corpos são muito antigos, muito velhos, na casa dos milhares ou milhões de anos, eles trocam e pegam um corpo que vai dar mais longevidade, porque para interagir nas dimensões. Isso tudo vem do sexto universo. O sexto universo é complexo demais. E eu fico vendo algumas pessoas querendo saber, você tem alguma informação do sexto universo, pessoal? Se nós não temos condição nem de entender esse daqui, imagina para que vamos buscar informações de lá. É curiosidade. Eu acho que muitas coisas que eu passo, alguns podem julgar que, de que isso vai adiantar na minha vida? Olha, lembra que eu falei para vocês que o seu eu maior precisa de você para ajudá-lo. Você precisa de você para ajudá-lo a sair daqui. É uma parceria. Então, quanto maior o nível de conhecimento que você venha a adquirir, será melhor tanto para ele quanto para você, porque vocês formam uma parceria, uma dupla. Um ajuda o outro. Calma que 2018 tem muita coisa que virá pela frente. E daqui a um ano, se o universo me permitir ainda estar com vocês na internet falando, vocês
serão 100% diferentes do que vocês já são hoje. E olha que vocês já são muito diferentes do que vocês eram há um ano atrás com esse trabalho. Porque tudo depende de vocês, o aprendizado é de vocês. E eu via essas naves indo embora, e eu via que aqueles seres iam como que ignorando os outros demais. Eles iam ali, né? Tinha magos negros, como disse, insetoides, tinham reptilianos, e eu percebi que as pessoas saíam daqueles lugares, esconderijos, daquelas árvores, e elas ficavam mais relaxadas. Mas no momento que desciam aquelas naves, causava uma perturbação em todas elas, que elas tinham o instinto de se esconder. Eu fiquei que nem bobão, porque eu não tinha consciência na época. Então, existe comércio de eus maiores. O universo é complexo. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de desencarnar. Porque a mudança de vibração ou o morrer no, digamos, entre aspas, né? Da forma como vocês percebem isso no universo, acontece de várias maneiras, das mais variadas formas, quantas vezes forem necessárias para que se estabeleça a ordem. Por isso, quando você olhar para o espaço, olhar ali a noite estrelada, ver umas estrelinhas, você fala, poxa, ali em cima a coisa é complicada. Por isso, muitas pessoas preferem a comodidade da religião, que você não tem que exercer o seu raciocínio cósmico. Simplesmente você fica ali focado em Deus, Jesus, Alá, né, Adonai, fica lá nos seus seres lá que você gosta, que eles te prometem, fazem 1000 promessas, te colocam no colinho, te colocam numa zona de conforto, né? Falou, ó, teu capeta ali, não olha para ele não, porque senão você vai te condenar. Muita gente prefere viver nessa zona de conforto do que realmente raciocinar, e a zona de conforto te leva para outros mundos que é o mesmo padrão, o mesmo sistema, onde as pessoas vão continuar aprisionadas. Despertar de consciência não é fácil, não. É muitas informações. O cérebro dá umas travadas, mas pode continuar analisando os dados. Então eu tive essa experiência com esse ser, que eu acordei e falei, Fabiana, eu vi o Predador. O quê? Eu vi o Predador? Como assim? Né? Não é coisa de filme? Ô homem, você tá passando mal da cabeça? Você tá muito sério da cabeça, não. Eu vi e expliquei para ela, não foi? Eu expliquei a experiência. Ela vibrou, porque ela não viu o que eu vi. Né? Ah, o Predador existe, ai que legal. Não é legal não, rapaz. O internet, todo mundo tava com medo deles. Eu expliquei, as naves deles pareciam aqueles petroleiros, aqueles navios gigantescos. Me deu essa lembrança. Entenderam? Bom, voltei e tive que dar uma pausa, porque o Thor, o Predador aqui de casca, o Thor é o Predador, né, Fabiana? É. Literalmente, a molecada fica soltando pipa, e eles começam com o tal de cerol a torar as pipas uns dos outros e cai aqui no quintal de casa. Ah, é fatal. O Thor sobe até em árvore. Aí os caras, você pega aquela pipa que caiu aí, pera aí, é uma coisa você pegar a pipa e fazer assim, ó, embolar ela, igual um pedaço, quebrar as varetas, toma aqui, ó, toma, ainda você vai ganhar de brinde um punhado de baba do Thor, toma. Ele é fascinado em destruir pipa que cai no quintal, não é? É, todas. O bicho parece o Satanás com pipa. E eu tava lá, né, eu e o Marco lutando com o Thor, tentando pegar os vestígios de pipa, porque a molecada bate mesmo assim, que as pipas tudo estouradas. Ah, não tem problema não, pode trazer pra mim, você peguei pra mim, pera aí só um minuto. Aí você leva um montinho assim, toma aqui, ó, tô cheio de barra, pode levar. Ah, é que eu queria só rabiola, então tá bom. E eu conversando com a Fabiana agora, antes de voltar a gravar, ela falou, Marcelo, você prestou atenção, você tá fazendo esse vídeo, há muitos anos você me contou esse relato, eu não lembrava em detalhes o que você tinha me relatado. Eu não lembrava, agora ouvindo você recontar, e eu comecei a fazer uma análise, porque ela é fã mesmo do Predador. Eu não entendo muito da história do Predador, já assisti, mas é aquele filme que você assiste e esquece. Igual do Superman, não. Superman você pode fazer um quiz de perguntas que eu respondo tudo que vocês fizeram de Superman pra vocês. Mas do Predador, Fabiana já manja muito mais, que ela adora esses filmes. Ela falou assim, pô, você tava falando aí, e eu ouvindo aqui, fazendo meus amigurumis, né? Deixa eu ver, o que é isso aí? A Pantera?
Não. Daí, deixa eu mostrar. Não, mostra a cabecinha que tá pronta. Ah. Porque esse aqui vai ficar pronto. Esse é um leão. É um leão? É. Ah, isso aqui é um futuro leão azul que ela está confeccionando ali do meu lado, né? Parece um ursinho, né? É. A primeira mão parece. Parece um ursinho, aí ele vira um leão. Toma aqui. Vai encher de cabelo, Segura aí. né? Aí. E o que acontece? Eu fazendo aqui meus amigurumis e assim, às vezes você nem se toca nas coisas que você fala. O que você sempre fala que esses filmes contam a realidade, mas com algumas pequenas pitadas de diferença e de mudança para que as pessoas não percebam, né? Mas no contexto em si, na essência é a realidade lá no plano astral. E você me contando aqui agora, né, falando desses seres, esses piratas que você viu são idênticos ao que aqui temos nessa obra de filme chamada Predadores, né? No caso, você falando levando em gaiolas. Você nem percebeu, Marcelo. Você, como se estivesse levando numa gaiola, esses Zeus maiores, os Zeus maiores, eles o quê? Eles são rápidos, espertos, voam, eles têm habilidades monstruosas. Todo eu maior, seu eu maior consegue fazer coisas conforme o quê? Conforme o seu grau de lucidez lá no plano astral. E todos os Zeus maiores são violentos, são agressivos. Todos os Zeus maiores são agressivos. Teve o caso da nossa amiga com a sua filha, que foi o último vídeo, né? Os mosquitinhos estão fazendo a festa aqui na minha orelha. Onde ela fala que o eu maior dela foi lá, resgatou a filha, que estava com a consciência do quê? A consciência do personagem. Mas ela correu risco com outros seres. Ou outros Zeus maiores poderiam ter pego, como pegam muitas pessoas que saem em projeções astrais com esses personagens, e eu não aconselho a projeção astral assim. Fala, vou fazer curso, vou aprender, porque é complicado, é um grande risco. E o que acontece? Né? Esses Zeus maiores são muito violentos e brutos. E ela falou assim, pô, você viu a similaridade? Você contando, relembrando, e a minha mente fazendo associações aqui, não foi? Sim. Fazendo associações. No filme do Predador, né? Conta aí pra nós, Fabiana. Sim, o Predador, Fala alto. as pessoas elas são pegas e colocadas em gaiolas, né? Em gaiolas e levadas a outros planetas. A outros planetas para ele caçar. Para ele se divertir. Se divertir com caçando elas. E geralmente são pessoas criminosas, Sim, pessoas violentas, pessoas bem... São considerados aqui como criminosos. Criminosos. Porque são densas demais, Sim, violentas. É um tratado que o governo da da Terra pega. Isso é falado no filme. Que eles pegam aquelas pessoas problemáticas aqui, que dão problemas, pessoas que têm todo um cargo ali no histórico dela, todo problemático, né? Que para nós é bandido, várias coisas, né? Corruptos, Brasil e em massa. Todo mundo. Planalto Central. Era. E aí eles colocam eles entregam, é um contrato, eles entregam essas pessoas para os seres, dos predadores, e são jogadas em outros planetas, que eu acredito que seja um planeta deles, ou um planeta que eles gostam lá de caçar, e eles caçam as pessoas, e ali eles matam eles, né? Quem vencer, porque ele gosta de caçar. Divertimento. Isso, e ele caça para poder ter a vitória dele, né? De sustentar o ego dele, né? Ego, tá vendo? Exatamente. Ela falou, você estava falando aí, eu estava fazendo associações. Esperem a série dos Piratas Espaciais, que falarei disso e muito mais. É uma série para uns 10 vídeos. Então, para vocês perceberem como que eles mostram nesta humanidade tridimensional da Terra a realidade, o povo, não, pera aí, tem que acordar cedo, tem que trabalhar,
tem que ir para a faculdade, nossa, eu tenho que ser um engenheiro famoso, tenho que ganhar dinheiro, eu quero comprar aquele carro zero, nossa, né, o celular Note 8 eu tenho que ter ele, porque senão eu não sou ninguém, né? Eu tenho que ter uma casa melhor, luxuosa, porque quando meu vizinho ou meu parente vier me visitar, ele fique babando e fala, nossa, você é o cara, né? Você é melhor, nossa, que é isso? Isso vai abastecer o meu ego e vai fazer com que eu tenha o sentimento que estar aqui vale a pena viver a vida vale a pena, né? Ser idolatrado. Percebam a enganação e geralmente eles fazem isso no maior ar de ironia e deboche, mostrando muitas realidades. E eu digo para vocês, nós humanos não temos criatividade, né? Quando são as pessoas que criam isso originais, né? Por exemplo, o criador do Superman, o criador do super-herói, de cada super-herói, desses filmes, né? Que vai falar. Então tudo isso está sob o controle acirrado dos dominadores. Isso só vai para frente, só vinga, se torna obras de aclamação mundial se os dominadores permitirem e for úteis para eles. Caso contrário, se não tiver utilidade nenhuma, não vai para frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude você a pensar e a raciocinar ainda mais. Muito obrigado pela sua atenção. Em meu nome, de Fabiana, minha comentarista oficial, que hoje ela falou assim, não, hoje eu estou aqui concentrado, tenho que ralar aqui. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz e muita luz. Que o universo conspire a favor de todos vocês sempre. E que nós possamos cada vez mais abrirmos nossa consciência, nossas mentes para a complexidade gigantesca que é o universo. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. É uma honra falar para todos vocês. Muita paz e muita luz. E tchau, tchau.